O senador Rogério Marinho, da Tribuna, ironizou as narrativas produzidas pela Polícia Federal, controlada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em relatório que afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria começado a planejar um suposto golpe de Estado assim que venceu a eleição para a presidência da República. O senador explicou que um dos temas apontados como centrais na narrativa dos delegados de Moraes é o questionamento do sistema eleitoral. Marinho lembrou que Bolsonaro apresentou um projeto de lei para aperfeiçoar o sistema eleitoral anos antes de ser eleito, inclusive antes de Lula ser sequer condenado e muito antes de Lula ser descondenado. O projeto foi aprovado, foi vetado por Dilma, o veto foi derrubado e o projeto se tornou uma lei que foi posteriormente anulada pelo Supremo Tribunal Federal. O senador ironizou: se o cerne, se o gênese, se a estrutura dorsal do pretenso golpe é não estar satisfeito com o sistema eleitoral, fazer a crítica, o crime de opinião, senhores da Polícia Federal, remontem a 2015, porque o golpe começa em 2015. Vejam a capacidade do presidente Bolsonaro, que soube antever o futuro, porque em 2015 ele já sabia que seria presidente da República. Eu não sabia. Em 2015, ele já sabia que o presidente Lula seria preso por corrupção. Eu não sabia. Em 2015, o presidente Bolsonaro já sabia que o Supremo Tribunal Federal reveria conceitos que me levam a uma perplexidade, uma dificuldade de explicar à minha filha o que é o certo e o que é o errado. Porque alguém que foi condenado por corrupção em 3 instâncias, por malversação de recursos públicos, por corrupção, por aparelhamento da máquina pública, esse cidadão foi inocentado por um erro técnico e hoje está sentado na cadeira de presidente da República. Rogério Marinho comparou as acusações feitas a Bolsonaro e a Lula e apontou que a inelegibilidade de Bolsonaro não é consequência de qualquer crime de corrupção. Ele disse: não, senhores, é pelo crime de opinião. É por isso que ele está sendo até hoje perseguido. Rogério Marinho apontou o que de fato existe nos processos e inquéritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro: perseguição política. O senador observou que estava falando para um plenário quase vazio e comparou com os registros antigos de Bolsonaro, falando ao plenário vazio da Câmara dos Deputados. Marinho disse: clamou e pregou como João Batista no deserto, e no momento adequado, as suas palavras caíram em solo fértil e frutificaram. Deram frutos, deram sombra, deram perspectiva de futuro e plantaram uma ideia no solo fértil do nosso Brasil. E hoje nós temos uma direita conservadora, íntegra. Uma ideia que não vai ser abatida com o autoritarismo, com a perseguição, com a tentativa reiterada que é feita de se calar, de se emudecer, de se obliterar um espectro político por uma eugenia daqueles que querem controlar o pensamento e o sentimento da população brasileira. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral,
confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Exercício, estou lhe ouvindo aqui alto e bom som. Senhor presidente, companheiros, amigos senadores que aqui estão presentes, aqueles que nos acompanham pela TV Senado, servidores aqui do Senado da República, eu acredito que as sessões na segunda-feira nos permitem, eminente senador Girão, falarmos com mais propriedade, com mais vagar, com mais cuidado sobre temas relevantes que precisam sim ser tratados, não apenas neste plenário, nesta casa, mas como no Brasil, o Brasil como um todo. Assuntos que se tornaram tabus. Veja, por exemplo, e é o primeiro assunto que eu quero me debruçar de uma forma mais breve, porque a gente vai ter a oportunidade de falar durante a semana, que nós tivemos recentemente a publicização, né, de um extenso relatório, fruto de 2 anos, feito pela Polícia Federal, que determina que houve um golpe de Estado para a supressão violenta do poder, e a motivação desse golpe de Estado é a resignação com o sistema eleitoral. E ele começa, pasmem os senhores, em 2019. Ou seja, após a posse do presidente Bolsonaro, começa o golpe de Estado. Porque está escrito pelos senhores delegados da Polícia Federal, que elaboraram aquele projeto, que o golpe se dá com uma resignação contra o sistema eleitoral e o presidente Bolsonaro começa a contraditar o sistema no dia seguinte à sua posse. Ou seja, o golpe começa no dia da posse do presidente Bolsonaro. A polícia errou. Porque se esqueceu de compulsar, talvez, os arquivos desta casa e não sabia que em 2015, por ocasião da mini-reforma eleitoral, o presidente Bolsonaro, então deputado, meu companheiro, eu lá estava como deputado federal, apresentou um projeto que foi votado pela Câmara dos Deputados, votado pelo Senado da República, que determinou voto auditável, 2015. Esse artigo, senhores delegados da Polícia Federal, por favor, me ouçam, para que não paguem pela omissão e não sejam contraditados pelos erros que estão fundamentando esse relatório que retrata uma narrativa que se tornou oficial. Esse projeto de lei, esse artigo foi vetado pela então presidente Dilma e veio ao Congresso Nacional, como é de praxe nas sessões congressuais, os vetos dos presidentes da República. E naquela oportunidade esse veto foi derrubado por ampla maioria, inclusive aqui no Senado, com o voto do eminente líder do Congresso, Randolfo Rodrigues, do eminente líder do MDB, Humberto Costa, pelo senador Omar Aziz, todos membros da bancada do governo. E essa ação terminou em 2018 com uma articulação do Ministério Público naquela oportunidade que alegou que a ação não podia ser implementada, o projeto que havia sido votado e cujo veto foi apreciado por as duas casas e foi derrubado, porque faltava
Pasmem, senhores, 2 anos depois, previsão orçamentária. Então foi declarada a sua inconstitucionalidade próximo ao processo eleitoral de 2018. Se o cerne, se o gênese, se a estrutura dorsal do pretenso golpe é não estar satisfeito com o processo eleitoral, fazer a crítica, ter um crime de opinião, senhores da Polícia Federal, remontem a 2015, porque o golpe começa em 2015. E vejam a capacidade do presidente Bolsonaro, que soube antever o futuro. Porque em 2015 ele já sabia que seria presidente da República. Eu não sabia. Em 2015 ele já sabia que o presidente Lula seria preso por corrupção. Eu não sabia. Em 2015 o presidente Bolsonaro já sabia que o Supremo Tribunal Federal reveria conceitos que me levam a uma perplexidade e uma dificuldade de explicar à minha filha o que é o certo e o que é o errado. Porque alguém que foi condenado por corrupção em 3 instâncias, por malversação de recursos públicos, por corrupção, por aparelhamento da máquina pública, este cidadão foi inocentado por um erro técnico e hoje está sentado na cadeira de presidente da República. E alguém que não roubou nem deixou roubar. Alguém que não cometeu crime de corrupção. Alguém que está sendo acusado e foi tornado inelegível porque reuniu embaixadores no exercício da sua atividade de presidente da República para dizer a eles que o nosso processo eleitoral tinha problemas e era fruto de um inquérito policial que era público, que só se tornou que não poderia ser prescrutado após a fala do presidente. Por isso ele está inelegível. Ou porque reuniu-se no dia 7 de setembro, numa praça pública aqui no Distrito Federal, com mais de 400 mil pessoas, numa celebração cívica, num comício. Esse é o motivo da inelegibilidade do presidente. Não é porque ele aparelhou a Petrobras, não é porque ele corrompeu pessoas, não é porque ele pagou mensalinho a deputados e senadores, não é porque ele malversou os recursos públicos, não é porque ele dilapidou o patrimônio dos funcionários públicos que contribuíram a vida inteira para ter uma aposentadoria digna nos fundos de pensão. Não, não, senhores, é pelo crime de opinião. É por isso que ele está sendo, até hoje, perseguido. E nós esperamos que a justiça seja feita. Esse é o primeiro tema, que gostaria de deixar claro e registrado aqui, neste plenário, nesta segunda-feira, com um plenário tão vazio, mas me sinto inspirado, inclusive, pela figura do próprio presidente Bolsonaro, que em vários momentos, em plenários vazios, clamou e pregou como João Batista no deserto. E no momento adequado, as suas palavras caíram no solo fértil e frutificaram. Deram frutas, deram sombra, deram perspectiva de futuro e plantaram uma ideia no solo fértil do nosso Brasil. E hoje nós temos uma direita conservadora, íntegra, uma ideia que não vai ser abatida com autoritarismo, com a perseguição, com a tentativa reiterada, que é feita de se calar, de se emudecer, de se obliterar um espectro político por uma eugenia daqueles que querem controlar o pensamento e o sentimento da população brasileira. Falado e registrado aqui o primeiro tema, vou para o segundo. Há pouco, vim da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, e lá, infelizmente, não tivemos o quórum adequado para assistirmos à leitura do relatório, do longo relatório feito pelo eminente senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Já tive a oportunidade de debater aqui, por ocasião da apresentação da reforma tributária, a nossa visão a respeito desse assunto. Nós não temos nenhuma dúvida em afirmar que o nosso sistema tributário é um dos mais atrasados e bizonhos que existem em toda a face da terra. A complexidade da nossa economia, o tamanho do nosso país,
a necessidade que nós temos de simplificar, de desburocratizar, de facilitar as transações comerciais, de permitirmos que o Estado brasileiro dê fôlego, dê espaço para que o empreendedor faça a sua parte para carregar nos ombros, literalmente, este país. Mas, infelizmente, nós temos um governo omisso e irresponsável, que não acompanhou as negociações que ocorreram na Câmara dos Deputados e também aqui no Senado da República. Não emitiu pareceres, não fez os estudos necessários para que pudéssemos avaliar os impactos das mudanças que foram implementadas e aceitas pelos relatores nas duas casas. E o próprio governo federal anuncia que o IVA resultante, ou seja, o Imposto sobre Valor Agregado, resultante dessa miscelânea que se transformou essa reforma tributária, já chega a 28% na Câmara dos Deputados. Ora, senhores, mais de 2.000 emendas foram acostadas aqui no Senado da República, mais de 600, segundo o documento que foi hoje publicizado, foram aceitas. Imaginem, senhores, se era 28%, o que acontecerá agora? E eu pergunto isso, não é porque eu acho que tem imposto de mais ou de menos, é porque nós temos a responsabilidade como cidadão brasileiro que está na ponta. Quanto o senhor ou a senhora vai ter que pagar de impostos? Quanto o senhor ou a senhora vai ser sobrecarregado por essa majoração de impostos que vai impactar principalmente nos desprotegidos? Porque aqui nesta casa e lá na Câmara, valeu mais quem gritou mais, quem teve o lobby mais organizado, porque houve uma omissão criminosa desse governo, que não acompanhou, que não se interessou e que apenas quer surfar no fato de que uma reforma estruturante está acontecendo, apesar do governo do Partido dos Trabalhadores. 28% nos coloca em um novo patamar. O Brasil novamente é campeão do mundo. Esse é o maior IVA do mundo, de todas as nações organizadas que o mundo tem. Isso é motivo de orgulho, senhores senadores? População brasileira que nos ouve nesse momento? Não, é motivo de preocupação. E vejam, volto a ressaltar, 28% fora o relatório de hoje. Um relatório que nos traz inovações como, por exemplo, um novo regime especial em relação à nossa atividade naval. Meus amigos, senhores senadores, deputados, população que nos assiste agora, nós insistimos em errar. Num passado não tão distante, nós assistimos uma instituição chamada R7 Brasil, se eu não estou enganado, que foi feita sobre pompa e circunstância por este governo do Partido dos Trabalhadores, que acredita, eu tenho que tirar o chapéu, de que é necessário a intervenção do Estado para que tenhamos, de alguma forma, desenvolvimento do país. É feita uma empresa impactante, estruturante, bonita, com fogos, com artifícios que causam um rombo extraordinário no erário público a ser suportado pelo conjunto da sociedade brasileira. E qual era a sua atividade principal? Principalmente a ressurreição, entre aspas, dessa indústria naval. A construção de plataformas e de navios para a Petrobras, empreendimentos com tecnologia deficitária, com dificuldade de planejamento, com orçamentos distantes da realidade e que resultaram em cadáveres insepultos que estão sendo pagos pelo conjunto da sociedade através dos seus tributos e, ao mesmo tempo, com a falta desses recursos em ações essenciais como a educação, como saúde, como a área social, como a infraestrutura. Me parece que os maus exemplos precisam ser repristinados. É uma espécie de espiral, é o cachorro correndo atrás do rabo, parece que não se aprende nunca. Nós temos problemas que saltam aos olhos e que se fundem no terceiro assunto que eu vou tratar daqui a pouco. Nós vamos daqui a pouco, faltam 2 semanas para terminar o ano,
votarmos, talvez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ainda não foi votada, senhores senadores, bem como o próprio Orçamento Geral da União, o OGU. Este governo que votou a reforma tributária instituiu uma cenoura. E me permitam explicar essa analogia, essa comparação. Quando você quer atrair alguém, se coloca uma cenoura na frente daquele cidadão que está nos levando nas costas, que é o muá, a mula, para que, estimulado pela possibilidade de se comer a cenoura, a mula saia do lugar. Pois muito bem, o governo ofereceu ao conjunto dos governadores os fundos de desenvolvimento regional e os fundos que tratam do fim da guerra fiscal. Nós estamos falando de 800 bilhões de reais, que ao longo dos próximos 10 anos vão ser dispendidos, vão ser disponibilizados por um governo que está claramente falido do ponto de vista fiscal. Então nós vamos pagar o que não temos, nós estamos oferecendo o que não dispomos. E vejam, senhores, a sutileza com que o governo coloca debaixo do tapete o elefante. Se você coloca um elefante debaixo do tapete, o seu destino é tropeçar nesse elefante. Se o arcabouço fiscal, que foi votado, e eu disse aqui nesse plenário, que não iria dar certo, que o PT não estava nos enganando naquela oportunidade, já foi ultrapassado 7 vezes, conta de mentiroso. Agora o governo talvez, só pode ser isso, pretende ultrapassá-lo pela 8ª vez, porque tem quase 8 bilhões, senador Girão, que deveriam estar previstos dentro do orçamento que chegou a essa casa sem esta previsão, para permitir o início dessa transição de pagamentos de fundos de compensação. E como é que o governo vai resolver isso? Vai tirar dos parâmetros fiscais mais uma vez? Aumentar o nosso déficit ainda mais? Este governo é tão competente em destruir esse país como uma praga de gafanhotos que recebe uma herança de uma relação entre dívida PIB pela primeira vez em mais de 20 anos, menor do que a que recebeu, porque o governo Bolsonaro entrega com 71,5% ou 0,6% de relação dívida PIB. Este governo, em 2 anos apenas, já aumentou em quase 8 pontos percentuais a dívida. E deve terminar os próximos 2 anos com mais 8. Então nós teremos de 14% a 16% de acréscimo à nossa dívida em relação ao PIB. Nós estamos falando de um PIB de mais de 11 trilhões de reais. Nós estamos falando de quase 2 trilhões de reais de dívidas novas. E quem vai pagar isso são os meus filhos, os seus filhos, os nossos netos. Este governo irresponsável e perdulário está criando problemas para o futuro, porque não tem responsabilidade com o país, nem tem projeto de Estado, tem projeto de perpetuação do poder. Quem vier depois, que apague a luz e feche a porta, porque nós não temos problema com isso. Dizem eles, fazem eles, se comportam desta forma, de maneira irresponsável e perdulária. Nós, perplexos até, com a situação em que o Brasil se encontra e com a maneira como tenta se enganar a população, vou fazer aqui um breve resumo. Teria muito a falar, mas eu acho que já falei mais do que devia. Vejam, senhores, que este governo apresenta para apacentar aqueles que acreditam no governo e que emprestam dinheiro para rolar a dívida do governo. Nós estamos falando aí de 9 trilhões de reais de dívida. Esse governo diz, vamos fazer agora um pacote fiscal, porque o mercado precisa ser acalmado, para diminuir o risco de quem empresta e de quem rola a nossa dívida. Bom, este governo disse que vai economizar o próximo ano 30 bilhões, e no ano subsequente 40, são 70. Todos os analistas que se debruçaram sobre o tema dizem, o governo mente. Mais uma vez o governo mente, mas o ministro Haddad mente, engana a população brasileira. Não serão 70 bilhões, serão um pouco mais de 40. Vamos fazer uma conta cartesiana. Vamos dividir pelo meio, 21 bilhões em 2025, 21 bilhões em 2026. Bom, para um governo que já começa a sua administração com quase 240 bilhões de reais, tá, de aumento no orçamento, se replicar por 2 anos dá 480 bilhões,
Se colocarmos os subsídios que foram colocados no orçamento, este governo que diz que herdou subsídio de mais, quase 70 bilhões, nós estamos falando aí de mais de 500 bi de real, de acréscimo ao orçamento, sem contrapartida de receitas, em 2 anos. E isso com despesas permanentes e com receitas não recorrentes, e que vão se repetir nos 2 anos subsequentes. Mas vamos se ater apenas aos 70 bi, ou aos 42. O governo já anunciou, está aqui, ó, verba para reajuste dos servidores federais em 2025 chega a 20 bilhões. É o maior valor desde Dilma. 20 bilhões menos 22 bi, sobrou 2 bi de ajuste, né? Só que tem uns 8 bi da tributária. O que é que o governo vai fazer? Vai botar fora do fiscal? 28 menos 20? 2? Tem 6 de déficit. Então o governo não está fazendo ajuste fiscal, está gastando mais. E o que ele propôs para a gente, nesse pacote, ele cria, com a isenção, com a apropriação dos fundos e com a mudança do critério do Fundeb, mais 45 bilhões de espaço fiscal. Este é o governo da brincadeira. Esse governo está brincando com a sociedade brasileira. Esse governo está fazendo de conta. Este governo não tem seriedade com as contas públicas, não tem seriedade com o seu dinheiro, não tem seriedade com a sua vida, não tem seriedade com o destino desse país. Esse governo só tem um compromisso: tentar reeleger pela 4ª vez o senhor Lula da Silva. Graças ao meu bom Deus, a população brasileira está acordando, está ficando cada vez mais consciente. E todas as firulas, todas as cambalhotas, todos os dribles que estão sendo feitos por este governo, graças a Deus, não tem tido ressonância na sociedade. Nós, o povo brasileiro, estamos acordados e atentos. Qualquer ação meritória vai contar com o nosso apoio, com a nossa força, com a nossa voz, com o nosso empenho, mas nós temos também aqui a responsabilidade de denunciar os maus feitos, de mostrar a maneira maliciosa com que o governo está tratando as contas públicas que pertencem ao conjunto da sociedade brasileira e não podem nem devem ser apropriadas por um partido político como objeto de perpetuação de poder. Essa é a nossa posição, essa é a nossa convicção. E nós vamos defender aqui dessa tribuna, e estávamos prontos para fazê-lo há pouco, lá na CCJ, por ocasião da leitura do relatório da reforma tributária, em defesa do que acreditamos que é mais importante do que nós somos, que é a continuidade do nosso país. Daqui a 2 anos, nós teremos a oportunidade de passarmos a limpo o nosso país nas eleições que ocorrerão. E é responsabilidade do eleitor fazer a sua parte. E nós aqui vamos tentar fazer a nossa. Muito obrigado, senhores.